Iniciemos nossa celebração cantando. Em Jesus, amigo, temos que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor. Vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se amanou, veio o seu sangue puro dos pecados nos lavar, na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, celebremos com louvor e ação de graças o sacramento da nova e eterna aliança, que recorda a última ceia, anuncia a morte e a vitória do Senhor e a sua presença viva nos santos mistérios do seu corpo e sangue e no meio do seu povo, a quem o mesmo Senhor proclama: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Amados irmãos, amadas irmãs, sejam bem-vindos à missa anglicana, onde hoje nós celebramos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Para bem celebrarmos esta Eucaristia, vamos nos colocar diante de Deus com o coração humilde e pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus onipotente, nosso Pai celestial, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todos quantos com sincero arrependimento e viva fé a ele se convertem. Vos perdoe e liberte de todos os vossos pecados, vos confirme e fortaleça em todo bem e vos preserve no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos. Deus fiel, cujos benditos apóstolos Pedro e Paulo te glorificaram pelo seu martírio, concede que a tua igreja, instruída pelo seu testemunho e ensinamento, e unida pelo teu Espírito, permaneça sempre firme num só fundamento, o qual é Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Ouçamos a palavra de Deus.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo e tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandeci ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Contemplai a tua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao meu redor dos que o temem e os salvam. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 até o versículo 19. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas,
Porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, você que nos acompanha através das redes sociais. Hoje celebramos o domingo da solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Quando lemos as Escrituras, vemos a figura de Pedro como homem de grande importância ali no início da comunidade cristã, o primeiro a ser chamado por Jesus. Pedro era de uma cultura muito simples, pescador, mas Jesus convida Pedro para ser pescador de homens. E como todo homem, Pedro também tinha suas virtudes e suas fragilidades. Ora acertava, ora errava, porque não existe homem infalível. Somos pecadores. E nem sempre falamos aquilo que Deus deseja, e nem sempre estamos de acordo com a palavra de Deus. Por isso, Pedro também teve seus erros. É aquele que afirmou que Jesus é o Filho de Deus. Mas é aquele também que ouviu de Jesus: vai para trás, Satanás, porque você não pensa como Deus, você não pensa como as coisas de Deus, você não age pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Paulo chamou a atenção de Pedro porque ele agia com hipocrisia. Ele agia de um jeito diferente quando estava com os judeus e de uma outra maneira quando estava com os pagãos, com os gentios. É assim a vida do homem também, cheia de falhas, cheia de fraquezas. Já Paulo é o homem da cultura, o homem intelectual, o homem da cidade, o homem que teve também as suas falhas porque perseguiu a igreja, mas ao se converter, se torna o grande pregador do evangelho, a grande testemunha de Jesus. Paulo anda toda aquela região, além da Palestina, Grécia e outras regiões, para pregar o evangelho. É o homem que tem consciência que combateu o bom combate. Mas olhando esses dois homens, Pedro e Paulo, o que há de comum entre eles dois? Uma vida dedicada ao Senhor. Tanto Pedro como Paulo foram capazes de dar a vida pelo Senhor. Morreram pelo Senhor, pelo testemunho do Evangelho. Foram mártires. Pedro foi crucificado segundo a tradição. Na hora da sua morte, disse que não era digno de morrer como o Senhor e pediu que colocasse a cruz dele de cabeça para baixo. Segundo a tradição, certamente Paulo também foi degolado, martirizado. Esses homens deram testemunho de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Consumiram a vida por ele. Consumiram as suas vidas pela igreja. Essa igreja que desde o início, meus irmãos e minhas irmãs, foi perseguida. Essa igreja que foi perseguida pelos impérios, mas que jamais foi vencida. E por que essa igreja jamais foi destruída, jamais foi vencida?
porque quem está no comando dessa igreja, quem a edificou, foi o Senhor Jesus. E a sua promessa é que as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. As adversidades que a igreja já passou, que vem enfrentando ainda hoje pela pregação do Evangelho, essa igreja tem a promessa do Senhor que jamais será vencida, que jamais será destruída. O que sustenta a igreja, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, mesmo diante dos desafios, é a intimidade com o Senhor. Essa intimidade que se dá através da oração. A primeira leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos fala que Pedro foi preso, estava na prisão, mas enquanto ele estava na prisão, a igreja orava. A igreja dirigia suas preces a Deus. E quando a igreja ora, Deus responde. Envia o seu anjo, ilumina aquele ambiente, quebra as correntes, abre os portões e Pedro volta à liberdade. Assim também, meu amado irmão, minha amada irmã, diante das perseguições que nós sofremos por testemunharmos Jesus, diante das dificuldades que nós que fazemos parte dessa igreja passamos, é preciso nos voltarmos para o nosso Deus em oração, porque a oração tem poder. Quando oramos, Deus não nos deixa sozinhos. Ele envia seu anjo, ele envia o seu mensageiro, ele envia o seu protetor, aquele que nos guarda, aquele que cuida de nós. Quando oramos, Deus ilumina o ambiente em que nós estamos. Às vezes não sabemos o que fazer, às vezes não sabemos o que dizer. E Ele ilumina a nossa cela interior, a nossa mente, o nosso coração. Quando nós oramos, Deus quebra tudo aquilo que nos aprisiona, seja um vício, seja tudo aquilo que nos atrapalha de viver conforme a vontade de Deus. Ele ilumina a nossa vida, quebra toda a corrente de opressão, quebra tudo aquilo que nos impede de vivermos felizes, que nos impede de vivermos em liberdade. Quando oramos, Deus abre as portas. Seja de qual for o lugar, Deus abre os caminhos e nos conduz para a liberdade, para uma vida nova. Meu amado irmão, minha amada irmã, quem tem a certeza que o Senhor está ao seu lado, não se desespera, não reclama, não murmura, não desanima diante das dificuldades da vida, mas diz como salmista: bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. É fácil nós louvarmos a Deus quando tudo vai bem em nossa vida, quando financeiramente nós estamos bem, quando estamos com saúde, quando na nossa família tudo vai bem. Mas como é difícil nós louvarmos a Deus quando estamos passando por uma crise financeira, quando o soldo não cai na nossa conta, quando estamos no aperreio, já não sabemos o que fazer, quando deparamos com a doença em nossa vida, quando já procuramos todos os meios na medicina, na ciência e não encontramos soluções.
Como é difícil a gente louvar a Deus quando a nossa família está destruída, quando não há paz, quando não há união. Mas é preciso louvarmos a Deus em todo o tempo. Seja no tempo de bonança, seja no tempo de crise. Que os testemunhos de Pedro e Paulo nos ajudem a vivermos uma vida cristã com ousadia, com coragem. Assim como os apóstolos que entregaram a sua vida por Jesus, que possamos nós consumirmos nossa vida pelo Senhor, dedicando sempre o melhor para Ele, vivendo uma vida de louvor ao Senhor, tendo a certeza que Ele está sempre conosco, porque, como diz o salmista, o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Nesse caminho, nós não estamos sozinhos. E como igrejas, as portas dos infernos não prevalecerão contra nós. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pela obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nesse mundo marcado por conflitos, por guerras, tudo em nome do poder, do egoísmo, busca da riqueza, vamos pedir ao Senhor que nos dê a paz. Vamos orar pela paz nas nossas famílias, paz entre as nações e paz para os nossos corações. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Paz de Cristo. Cantemos o canto de preparação das oferendas. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar em ti, Senhor. Humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz.
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo, racional e salutar que sempre e em toda parte te rendamos graças, ó Pai onipotente, Criador do céu e da terra. Mediante o grande pastor do teu rebanho, Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual, após a sua ressurreição, enviou Pedro, Paulo e outros inúmeras pessoas para pregar o evangelho a todas as nações e prometeu estar com elas até o fim dos tempos. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a multidão celestial que não cessam de proclamar a tua glória, jubilosos, louvamos o teu nome, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra estão plenos da tua glória. Glória te seja dada ao Senhor Altíssimo. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Toda a glória e ações de graças te sejam dadas, ó Deus, Pai de infinito poder e amor, por toda a criação, e por nos teres feito a tua própria imagem, e porque, tendo nós caído em pecado, enviaste misericordioso em nosso socorro, teu único Filho, Jesus Cristo, o qual, para nossa redenção, tomou sobre si a nossa natureza humana e sofreu morte de cruz. E porque ele, pela oblação única de si mesmo, realizou um sacrifício perfeito, completo e suficiente pelo pecado de todo mundo. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto, quantas vezes o beberdes, em memória minha. A tua morte, Senhor, nós anunciamos, a tua ressurreição nós proclamamos, e a tua vida nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento de teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte e ressurreição e a ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. E aqui te apresentamos, ó Senhor, a oferta de nós mesmos.
e humildemente suplicamos que aceites este nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes abençoar e santificar com teu Espírito Santo a este pão e este vinho, para que nós, revestidos de tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em sua santa igreja, mediante o mesmo Filho nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda honra e glória a ti, ó Pai onipotente, pelos séculos sem fim. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, ó Pai onipotente, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Como nos ensinou Cristo Salvador, agora nos animamos a dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo e o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Porque nós, embora muitos, somos um só corpo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado por amor a ti, preserve o teu corpo e alma na vida eterna. Sê agradecido. Amém. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por amor de ti, preserve o teu corpo e alma na vida eterna. Sê agradecido. Amém. Onipotente e eterno Deus, de todo o coração te damos graças, porque destes santos mistérios te dignas nutrir-nos com o corpo e sangue de teu Filho Jesus Cristo e preservar-nos no seu corpo místico, que é bendita comunidade de todos os fiéis, fazendo-nos participantes do teu eterno reino. Nós te suplicamos, ó Pai, que pela tua graça possamos perseverar em sua santa igreja e fazer todas as boas obras que para nós preparastes, mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Glória a Deus nas alturas e na terra, paz, boa vontade entre os povos. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos, glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai onipotente, ó Senhor unigênito, Filho Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do eterno Pai, que tiras os pecados do mundo, tem misericórdia de nós.
Tu que tiras os pecados do mundo, recebe nossa oração. Tu que estás à destra de Deus Pai, tem misericórdia de nós, porque só tu és santo, só tu és o Senhor, só tu, ó Cristo, com o Espírito Santo, és altíssimo, na glória de Deus Pai. Amém. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pessoas que estão nos acompanhando, queremos orar por elas. A Elisângela Portela, de São Luís do Maranhão, também o nosso amigo, o nosso familiar Alberto Silva, aqui de Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela participação, por nos acompanhar. E pedimos que você colabore com o nosso trabalho, compartilhando em suas redes sociais, para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Outras pessoas aqui deixaram seu like. Nós queremos agradecer a todos vocês pela cooperação. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz e a saúde. Amém. Que o Senhor vos abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É o exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia os louvores dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É o exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva
igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foi com os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração.